Shalom, shalom, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do CAS, né? Eu quero agradecer por sua presença, muito obrigado por estar nos dando a oportunidade de estar um pouquinho mais perto de ti. Eu quero agradecer no mais poderoso nome de Jesus. E hoje, amados, nós temos aqui um convidado muito especial. Nós queremos abrir o CAS, esse primeiro podcast com um convidado muito especial, meu amigo, meu irmão. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre ele, que ele tem muito a compartilhar conosco, eu gostaria que você desse um pouquinho de atenção no que eu vou dizer. Amado, neste momento nós vamos assistir um pequeno vídeo aonde vai falar detalhes, aonde vai expressar um pouquinho mais o que estamos fazendo aqui e qual é o objetivo do CAS. Assista comigo. Amados, hoje nós conseguimos entender um pouquinho mais dessa realidade. E baseado nessa realidade que nos trouxe esperança, nos trouxe motivos para estarmos aqui hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pequeno trecho da Bíblia que fala em João capítulo 15, versículo 12, que diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós entendemos e cremos na palavra de Deus. Estamos aqui hoje por um objetivo, que é alcançar almas, tirar, ajudar, tentar fazer alguma coisa por essas pessoas. Como nós vimos anteriormente nesse pequeno vídeo, tocou muito meu coração, porque quantas pessoas hoje, neste momento, estão procurando um lugar para se deitar. E eu gostaria, em pouquíssimo tempo, antes de chamar aqui o meu convidado dessa noite, mostrar para os amados que hoje aqui é o nosso primeiro podcast do CAS. E eu gostaria de explicar o que é o CAS. CAS significa Casa de Apoio Salvação, que o nosso objetivo é alcançar o maior número de pessoas. Eu sei que é muito difícil, eu sei que é quase impossível fazer isso, mas nós queremos viver esses desafios. Queria também dizer para os amados que qual é o objetivo do CAS? O objetivo do CAS é restaurar as vidas. E vamos tentar fazer o máximo, aquilo que puder, aquilo que estiver nas nossas condições para fazer. Entendemos que cada um avança conforme as suas decisões, reconhecemos isso. Mas se nós pudermos, pelo menos, se você, abrir uma porta, dar uma oportunidade para alguém, eu tenho certeza que algo pode acontecer. E agora, eu quero falar, em poucas palavras, como nasceu o CAS. O CAS é um sonho de Deus. É um sonho de Deus materializado aqui na Zona Sul de São Paulo, onde nós tivemos a intenção de alcançar essas pessoas. Em uma ocasião, nós tivemos a oportunidade de conhecer muitas pessoas e nós vimos que existia dificuldades para que elas pudessem encontrar um caminho, uma ajuda, esse apoio. Então nós decidimos trazer para dentro da nossa casa alguns irmãos que nós avançamos, que nós retiramos, conseguimos ver o avanço de cada um deles e vendo esse avanço de cada um deles, o Senhor colocou em nosso coração o desejo de ter uma casa. E o nome dessa casa chama-se CAS, Casa de Apoio e Salvação, onde nós queremos viver aqui um sonho de Deus. Nós entendemos como funciona, claro que todo dia nós estamos aprendendo, a gente sempre fala entre nós que existe muitas novidades todos os dias, mas se pelo menos uma pessoa, talvez duas, talvez três pessoas for restauradas, nós estamos completamente felizes. E o nosso objetivo aqui é dar todo o suporte, todo o apoio para que essa pessoa, primeira coisa, se encontre com Deus e depois ela volte a viver a sua vida e, por que não dizer, viver uma vida diante do Senhor. E hoje quero mostrar para vocês este sonho que virou uma missão. Estamos aqui com uma equipe onde nós temos trabalhado todos os dias. A nossa casa, ela tem atividade todos os dias. O objetivo é alcançar todo tipo de pessoas, não só pessoas que tiveram envolvimento com drogas ou tiveram envolvimento com a criminalidade. Nosso objetivo é lidar com todo tipo de pessoas. Pessoas depressivas, pessoas que dependem até mesmo de remédios, que frequentam esta casa. E nós estamos muito felizes porque nós temos vivenciado cada dia um milagre diferente. Eu gostaria de dizer
Eu gostaria de compartilhar com você, você que crê em Jesus, você que acredita na palavra de Deus, eu quero deixar esse pequeno texto, me permita ler esse texto com você. Diz assim: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Olha este outro. Então perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer? Amados, olha que interessante. Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? Olha só que interessante. Amados, eu quero dizer, em verdade vos digo, afirmo que sempre que eu o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então nós queremos viver isso. Muitas vezes nós perguntamos aonde encontrar Jesus. Quantas pessoas buscam a Deus de várias formas? E por que não encontrarmos Jesus nas pessoas? E é isso que esse versículo quer dizer. Quantas vezes tivemos oportunidade de dar um copo de água ou uma marmita, seja lá o que for, esse pouquinho que nós estamos fazendo, temos certeza que estamos fazendo para o próprio Jesus. Mas, amados, mais que isso, nós queremos, nosso sonho, nosso projeto é alcançar essas pessoas. Porque eu tenho certeza, você que me ouve, eu fiquei sabendo há um tempo atrás, dentro de uma pesquisa básica ali, que de 10 pessoas hoje, 8 usam algum tipo de droga. Se você não usa nada, eu quero dizer que você é esses 2%. E os demais, algum tipo de droga está sendo usado neste exato momento, onde tem destruído famílias. Mas não precisamos falar só de drogas, vamos falar de depressão, que tem arruinado muitas vidas. Então, eu tenho certeza que se nós pudermos ajudar uma pessoa, se eu e você nos conectarmos para ajudar uma pessoa, eu tenho certeza que nós vamos avançar. Nós estamos localizados aqui no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo, é onde fica o CAS, a Casa de Apoio e Salvação. Queremos desde já estender o convite, você que é dessa região, você que estaria passando por perto, as portas do CAS estarão abertas sempre para que você possa conhecer a nossa instalação e, principalmente, participar das nossas atividades, tá? Olha só, como funciona então o nosso projeto aqui dentro do CAS? Nós começamos a dizer que a gente trabalha como uma recepção. O que seria essa recepção? Alguém nos liga, alguém nos chama e compartilha a história de alguém que necessita, que precisa de ajuda. Então nós fazemos uma pequena triagem. Essa pequena triagem, nessa conversa, a gente consegue discernir se há necessidade dessa pessoa ir para uma casa de recuperação, se há necessidade dessa pessoa ser internada em algum outro lugar, ou se ela pode estar mesmo aqui conosco, trabalhando, participando das nossas atividades. E essa triagem é muito importante para nós entendermos, quando essa pessoa acessa o CAS, o que ela precisa agora, qual é o próximo passo dela. Então a gente costuma dizer que nesse primeiro momento, essa triagem faz todo sentido para que a gente possa ajudar essa pessoa. Inclusive, em seguida, entendemos que essa pessoa ela precisa da casa de recuperação para desintoxicar. Nós entendemos então que nós precisamos levar essa pessoa a encaminhar para a casa de recuperação. E lá na casa de recuperação, ela vai ficar no período de um tratamento. Cada casa de recuperação tem a sua forma de trabalhar, respeitamos cada forma de trabalho e nós entendemos que quando essa pessoa está na casa de recuperação, ela também está ali se desintoxicando e principalmente tendo o tempo para ela mesma, para ela entender o que ela quer, o que ela vai fazer. E esse período é um período muito importante. Então, depois desse momento da casa de recuperação, é que nós estamos lá assistindo, frequentemente estamos indo aos domingos, dependendo do dia a gente vai na terça-feira e lá ver como é que estão essas pessoas, como é que está cada uma dessas pessoas, se ela está avançando, se ela precisa de uma palavra. E eu te digo, amados, que é muito interessante que quando nós paramos para ouvir a história de cada uma dessas pessoas, tem muito a contribuir. E nós realmente ficamos impactados. Como e essas pessoas chegaram neste lugar. E eu falo isso, eu não precisei de casa de recuperação, mas eu digo a todos, não tenho hoje vergonha de dizer isso, mas eu falo isso como um testemunho. Eu também tive a minha vida presa nos vícios,
E hoje, graças a Deus, o Senhor me libertou e eu não posso deixar de ajudar as pessoas. Então, nós temos aqui uma equipe que tem essa vontade, esse desejo. E depois que essa pessoa ela é assistida, nós aqui então trazemos aqui para o CAS, onde nós aplicamos o princípio bíblico, onde nós aplicamos o verdadeiro evangelho, o evangelho que pode curar, o evangelho que pode restaurar as pessoas. E é neste momento que o CAS também dá uma continuidade. Então nós encaminhamos para a casa de recuperação e depois da casa de recuperação nós acolhemos e damos toda uma assistência para que essa pessoa possa conhecer o evangelho. E assim ela conhecendo o evangelho, ela tem a oportunidade de se aproximar do Senhor. Uma vez que ela conheceu a casa de recuperação, o CAS, ela avançou, então nós podemos dizer que nós estamos ressocializando com a pessoa para que ela tenha esse tempo com a sua própria vida. Alguns já buscaram seus empregos, outros já estão focando na sua área profissional, outros já voltaram para a área de trabalho, já estão avançando, alguns já voltaram para suas famílias e essa é a nossa missão. Nós temos alguns amados, alguns irmãos já voltaram para sua casa, voltaram para suas famílias, hoje completamente restaurados e agora vivendo a sua vida com o Senhor. Então, este é o período que nós entendemos que chegamos aqui para tentar ajudar o próximo e tentar fazer o máximo. Claro, está aqui comigo meu amado irmão Raul, que ele vai compartilhar conosco um pouco da história dele. E eu digo, amados, é muito emocionante quando nós ouvimos a história de cada um. Quando cada um traz a sua história, a gente fica realmente impactado. Eu quero mostrar rapidamente aqui algumas fotos para nós entendermos esse processo, né? Aqui então a casa de recuperação, nós temos hoje conexão com 4 casas de recuperação, onde dependendo desse aluno, nós encaminhamos cada um para uma casa específica. Aqui está a casa do pai do meu amado irmão Lopes, que é o meu amigo. Ele tem dado todo um apoio, ele tem assistido, ele tem se dedicado, ele entregou a vida dele para ajudar esses irmãos. Ele abriu essa oportunidade para que nós pudéssemos trabalhar juntos nessa missão. Então aqui é a casa do irmão Lopes, né? Aqui estão os irmãos e uma das nossas reuniões. E aqui é o nosso auditório aqui dentro do CAS. Aqui é o auditório onde nós ministramos os princípios bíblicos, onde a gente pode compartilhar do evangelho para que essa pessoa ela possa ter uma base, né? Então aqui é uma das nossas ministrações, vem famílias, não vem só pessoas adictas ou pessoas que tiveram problemas com depressão, vem todo tipo de gente, famílias também frequentam a nossa casa. Estamos vendo aqui um pouquinho, né? A casa sempre cheia, tem momentos que a gente tem que abrir um segundo auditório do lado externo, para que a gente possa estar dando esse apoio. Nós temos atividades todos os dias, mas as principais atividades que nós temos aqui, onde nós aplicamos os princípios bíblicos, são de segundas, quartas e sábados. Mas todos os dias nós temos atividades aqui no CAS. Aqui um pouquinho mais, alguns irmãos, nós também fazemos as nossas atividades, não só dentro das atividades dos princípios bíblicos. E aqui está o momento mais especial que eu posso dizer. Eu estou aqui diante do meu amado e precioso irmão Raul. Raul, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado esse convite, estar aqui conosco, estar aqui para todo o Brasil. É uma honra ter o amado Raul aqui. Eu tenho aprendido muito com o Raul, a sua experiência de vida, a sua experiência, aquilo que Deus tem feito com ele. E ele tem muitas qualidades, amado, que se nós não estivéssemos juntos aqui, eu não poderia ter a oportunidade de assistir. Raul, mais uma vez, amado, muito obrigado. Muito obrigado. Poderoso. Por favor, Raul, quero te apresentar. Raul ao Brasil. Muito obrigado. Raul, quem foi o Raul? Bom, shalom a todos, né? O Raul foi uma pessoa no começo da sua vida que eu comparo com a história de Davi. Eu fui o filho da velhice de meu pai. Meu pai, quando eu nasci, já tinha por volta de 60 anos. Meu pai é 25 anos mais velho que minha mãe. Ou seja, quando a minha mãe nasceu, meu pai já tinha 25 anos de idade. Então eu fui o filho da velhice do meu pai. Consequentemente, quando eu nasci, eu já nasci em uma condição financeira melhor da minha família. Consequentemente, fui um dos filhos que teve as melhores escolas, fui o filho que teve
as melhores oportunidades. Então nunca me faltou nada com questão à família. E assim como Jessé cuidou de Davi, meu pai também cuidou de mim. Meu pai me deu grandes responsabilidades. E meu pai, ele queria, assim como todo pai, que eu fosse bem parecido com ele. Não Imagina. só na parte física, né? Na parte de caráter. Meu pai sempre foi um homem de caráter e justamente minha vida andou bem até a morte do meu pai. Meu pai faleceu no ano de 2000, 2006. Meu pai morreu no ano de 2006. Eu ainda estava na faculdade, já cursando o quinto semestre. E daí eu perdi a minha referência. Não era cristão, então minha referência ainda era minha família, Hum. principalmente meu pai. E daí, amados, minha mãe não conseguiu segurar a família. Meus dois irmãos mais velhos já tinham saído de casa e eu naquela vida de faculdade, de conhecimento, eu sempre fui uma pessoa muito popular, sempre fui muito comunicativo e sempre me destaquei em algumas situações da minha vida e me juntei com muitas pessoas que prestam e que não prestam. Por Várias amizades, todo tipo de todo amizade. tipo de amizade. Por popularidade, eu sempre quis ser muito parecido com quem se destacava. Entendi. E aí eu entrei nos vícios, né? Na faculdade mesmo, com a morte do meu pai, eu perdi o apoio de ter alguém para dar uma satisfação. Então eu me senti independente. E considero eu que a maior tristeza de uma pessoa é quando ela acha que ela é independente. Porque você tem que ser dependente, principalmente do pai. Isso eu estou falando muito mais hoje no lado espiritual, que é o lado que eu hoje consigo entender. Mas eu já era dependente do meu pai quando eu me vi independente, eu comecei a me proporcionar uma vida promíscua, Se permitiu. me permitir. E aí me viciei, consequentemente minha mãe não tinha experiência na época, no ano de 2007, não tínhamos o tanto de tecnologia, de redes sociais, de informação. A droga já existia, mas não era tão difundida como é hoje. O máximo que a gente conhecia falar na minha época era pelo Proerd, que ia na escola falar, né? Que ia falar sobre o Sim, assunto. sobre a droga, sobre a Aham. dependência. Então, eu me viciei em droga e acabei perdendo muitas coisas, né? Uma das principais coisas que o inimigo gosta de tirar, primeiro, é o seu apoio familiar. Porque a família te apoia até quando dá, mas ela é cobrada, todo mundo cobra. Porque a família age muito com o coração e pouco com a razão. O coração, como eu tenho aprendido aqui nesse santo ministério, ele nos faz errar, ele nos faz agir por amor. A gente age com o coração e não com a razão. E com isso minha mãe foi tentando várias formas por ela mesma, pela vergonha de pedir ajuda, porque naquele tempo não era tão conhecido, era muita vergonha. Eu era uma pessoa já de destaque no condomínio onde eu morava, porque eu tive bastante oportunidade. Eu fui campeão brasileiro de karatê, dei entrevista no Globo Esporte Bahia e minha mãe gostava de comunicar a todo mundo: ó, meu filho é Hum. campeão brasileiro. Meu filho deu entrevista no Globo Esporte Bahia. Quando eu caí, amado, na droga, minha mãe ficou muito triste, como todo mundo. Minha mãe não tinha mais capacidade de conversar com as pessoas, porque era muito difícil para ela. Vou resumir, vou ser bem rápido, ao ponto de que eu, pela vergonha da minha mãe, ela conseguiu um papel de uma casa de recuperação que tem um trabalho de venda de canetas. A pessoa que quer se tratar nesta casa de recuperação, ela não pode se tratar no mesmo estado que ela mora, ela é mandada para outro estado para fazer um trabalho de divulgação, de venda de caneta, onde eu descobri que o tratamento lá é muito ruim, porque a dependência química e alcoolismo, a pessoa talvez, a grande maioria não consegue lidar com algo chamado dinheiro. Entendi. Então eu vim para São Paulo, minha mãe conseguiu que eu viesse para cá, e aqui eu fiquei nessa instituição
E fui vender caneta nos ônibus. Uma pessoa que tinha feito faculdade, uma pessoa que tinha família, estava nos ônibus de São Paulo falando que era um ex-dependente químico, sendo que eu tinha apenas uma semana que eu estava aqui, não estava nem liberto, entendeu? E aí com uma semana eu recaí nessa casa e conheci o centro de São Paulo, a Praça da Sé, a Baixada do Glicério, a Cracolândia. Para você que está me assistindo, que também tem esse problema, eu descobri a Cracolândia. E aí eu digo uma coisa, voltando para a história de Davi, supervisor amado. As maiores dificuldades de Davi, ele passou sozinho. Quando Davi se destacou e foi para o campo cuidar das ovelhas, veio o leão, e ele rasgou a boca do leão. E veio o urso, e ele lidou com o urso e matou o urso. E só Deus e eu sabemos quantos leões e quantos ursos eu tive que matar na Cracolândia. Não é fácil para uma pessoa nordestina, de Salvador, da Bahia, que talvez chegou em São Paulo, uma cidade muito populosa, e conviver num dos infernos no Brasil, que foi a Cracolândia. Então foi muito difícil. E o Raul, até a minha queda com a dependência química e alcoólica, é essa pessoa que você está vendo agora. Eu imagino as experiências que você passou, não digo só que, pelo que você me disse, você teve o primeiro contato com as drogas lá na Bahia. Na Bahia. E aí você veio para São Paulo, uma semana de trabalho, você já identificou que você não estava curado, transformado. E aí voltou novamente. Antes de nós mostrarmos um pequeno vídeo que você já passou por essa experiência, aqui vai relatar um pouquinho, gostaria que o meu amado evangelista Arthur preparasse esse vídeo para mostrar para todos. Raul, quantos anos você tinha ao vir a São Paulo? Quantos anos você estava? Eu vim para São Paulo no final de 2007. Eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, mas hoje eu tenho 41 anos. Você que é bom de matemática. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu acho que esse é o ponto. Você já saiu de um lugar e agora você está entrando numa outra cidade sem a família. Sim, Ou seja, você já não tinha base nenhuma, né? Então era você e Deus. sim. Tudo pronto aí? Antes de nós falarmos um pouco mais, vamos assistir, por favor. Interessante. Pesado, pesado. Raul, fala um pouquinho. O que aconteceu? Eu tô vendo aqui que houve então já houve uma trajetória, né? Falando aqui da Cracolândia. Me fala um pouquinho a respeito dessa fase. Sim. Nessa fase aí eu estava morando já há um ano e meio na Cracolândia. E tava uma situação muito difícil. Meu Deus, um ano e meio. Um ano e meio. Quanto você tava pesando aí? 47 quilos. Meu Deus. Eu fiquei mais ou menos 63 dias sem tomar banho. Nossa. Sabe uma coisa que você falando isso, a gente sempre quando eu passo ali, que eu vou de direção a Santa Efigênia, eu passava ali, é claro que hoje mudou um pouco, mas era assim, há uns 7, 6 meses atrás, era surreal aquela cena ali. Era surreal. Então, Sim. você falando isso, veio à minha memória o que você viveu ali. Sim, e eu vivi, eu acho que o êxtase da Cracolândia. Inclusive eram 3 Cracolândias. De dia era uma Cracolândia na Júlio Prestes chamado Bombeiro. Você que já passou por lá e que passou por isso que eu passei, você vai identificar que o que eu tô falando é verdade. Até Pesado. pesadíssimo. Então a maneira que eu tinha de conseguir dinheiro era justamente na Santa Efigênia, porque a Santa Efigênia tinha os seus carros, eu pedia. Comércio grande ali, Comércio grande. empresários e tudo mais, Sim. clientes pra cima e pra baixo. Amanheceu até às 18 horas, era no Bombeiro, que é na rua da Júlio Prestes. A partir das 18 horas tem uma sirene lá no centro de São Paulo, naquela parte onde diz que às 18 horas a Santa Efigênia fecha. As lojas fechavam às 18 horas. E aí abriam umas 2 Cracolândias, que eram uma Cracolândia na Rua do Triunfo. Tá. E tinha uma que abria na parte de cima na Rua Guaianazes, que é uma rua onde tem só loja de moto. Eu sei onde Tudo específico para moto. Então, durante o dia tinha a Cracolândia do Bombeiro e à noite abria a Cracolândia da Santa Efigênia juntamente com a Cracolândia da Guaianazes, que era um rodízio. E eu costumava dizer que ali tinha a passeata do crack.
O que era a passeata do crack? Você estava no uso e aí a polícia vinha. Inclusive, você que já passou por lá, você vai entender que um código que se usava para dizer que a polícia estava chegando é ó a loira. E eu sou da Bahia. Imagina pra mim, quando eu vi a primeira vez, ó a loira. Eu ficava procurando essa loira e eu vendo um monte de gente zoado juntamente como eu tava também. Eu falava, quem será Que essa será essa loira? loira? Quem será essa loira? Até que um dia o É um cara falou, código do pessoal. a loira era a polícia. Tá. E a loira, quando vinha, como ele chamava, a gente tinha que sair andando. Era uma passeata do crack. Ou seja, o inimigo, ele gosta de ser imitador de Deus. Então, quando algumas pessoas fazem passeatas para algumas religiosidades, o inimigo fazia a passeata, É mesmo? a mesma passeata. A gente saía do bombeiro porque a polícia vinha e ia para Triunfo. Aí a gente ia andando para Guaianazes, voltava para o bombeiro e era um monte de gente, cerca de 300 pessoas. Meu E Deus. assim, como o meu intuito aqui não é nem falar muito desse tempo, esse rapaz que vocês viram aí no vídeo é o Gesmiel. No ano de 2008, ele resolveu ir na Cracolândia. E eu me lembro que eu estava sentado no uso, justamente muito ruim, e eu ouvi um grito: Eu conheço a cura! Nossa. Meu Poderoso. cachimbo quase caiu da minha mão. Quando eu olhei, tava ele, um monte de jovem com um violão na mão. E eu falei, eu vou lá. Fui lá e falei assim, posso tocar aí? Ele falou assim, você vai tocar louvor? Falei, vou. E eu sabia um louvor, que foi o primeiro louvor que eu aprendi na minha vida. Quando eu tinha cerca de 16 anos, quando eu comecei a tocar violão, uma das primeiras músicas que eu toquei era essa daqui, ó. Tem a letra. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. E um dia passou um homem que morava no condomínio onde a gente morava, chamado Jesus. E ele era pastor. E ele olhou para mim, eu sentado com 16 anos, e disse assim: Olha, você ainda vai tocar para Jesus. E eu não disse: Deus é mais, eu só vou ser cristão, só vou ser crente quando eu tiver velho. Não, Tá. mal sabia eu que ali estava sendo lançada sobre minha vida uma palavra abençoada. Porque aí, Diferente de todas, né? diferente de todos, você ainda vai tocar para Jesus. Meu E Deus. aí foi através desta situação em que esse pastor que me tirou da Cracolândia me levou para uma casa e a princípio ele me levou para a casa dele. Ele olhou para mim e falou assim: Você quer sair daqui? Eu vou te dar uma casa, eu vou ser seu pai. E eu perdi meu pai. Eu tinha Nossa. perdido meu pai, eu precisava de um apoio e eu disse: Eu quero. E ele me retirou de lá, me levou para casa dele. Eu morei 3 meses com ele, a esposa dele. Ele tinha um filho chamado David, que inclusive hoje já é um homem. E a Gabriela. A Gabriela tinha 9 meses. E o Nossa. David tinha 3 anos. Aí você me diga, um homem que pega um cara da Cracolândia e E coloca leva pra pra dentro da sua morar casa. com ele, a esposa e as 2 crianças. Meu Deus. E aí eu fiquei bem, me levantei. Eu consegui ajudar ele a justamente buscar outras pessoas Lá mesmo, lá naquela. mesmo na Vocês faziam um Cracolândia. trabalho evangelístico. Toda sexta-feira ele ia para Cracolândia. E aí ele abriu Interessante. a primeira casa de recuperação de Itapevi. Era, era Casa de Recuperação Missão Restitui, Entendi. entendeu? E aí eu me levantei. Daí para frente eu fui conseguindo me erguer. Mas aí, amado, aconteceu algumas situações com a minha vida, como eu também comparo com a vida de Davi. Davi, quando o gigante Golias se levantou, ele buscou a sua funda e soltou a pedra na cabeça de Golias. E Golias caiu. E todo mundo comemorou, e assim fui eu também. Eu saí no ano de 2008 de lá, daquela tristeza onde eu vivia, me ergui, conheci a palavra de Deus, ouvi muitas coisas que eu achava que era a verdade. Hum. Eu sempre achei que aquilo tudo que eu ouvi, que eu participei, era a solução da minha vida. Até eu soltar a pedra na cabeça do gigante das drogas e conseguir ficar de pé de 2008 até 2025. Ou seja, eu fiquei 17 anos limpo. Nossa.
17 anos limpo. Então esse vídeo aí foi justamente sobre isso, né? Eu consegui sair de lá, daquela situação. O mais difícil é sair. Depois que você sai, fica melhor. Eu achava que era isso, que o mais difícil é sair. E aí eu percebo que quantas pessoas já conseguiram escalar o Monte Everest? Várias pessoas. Inclusive lá tem várias bandeiras. Sim. Quem Chegar chega ao, lá ao topo. chegar ao topo é fácil. É, O problema é permanecer lá. E eu consigo entender hoje, para você que tem tentado se livrar da dependência química, do alcoolismo, como o senhor falou, da depressão, do remédio. Se o remédio, algumas pessoas acham que remédio não é droga. Se remédio não fosse droga, porque o nome do lugar se chama drogaria. É verdade. Né? Então, hoje em dia, tem muitas pessoas que têm vários tipos de vício. O segredo não é sair, é permanecer. Entendeu? São várias enfermidades. Tudo Várias. é enfermidade, mas são vários tipos, né? Vários tipos. Raul, interessante você falando isso, ou seja, chegamos até aqui, nesse momento, falando então nessa trajetória que tu saiu da Bahia, né, perdeu seu pai, viveu esse tempo na Cracolândia, mas agora trazendo o que aconteceu do lado de cá, né, pro o CAS em si, nós somos do Ministério de Arrependimento e Santidade e a nossa sede fica na cidade de Barueri, aqui próximo. E eu lembro que um certo dia eu recebi uma ligação, isso foi muito emocionante. Meu Deus. O nosso amado precioso pastor Fernando me liga, e juntamente com o bispo Paulo, falando que havia ali um homem que precisava de ser internado. E ele disse, pastor Neto, nós precisamos de uma vaga na casa de recuperação, porque tem um homem aqui e ele quer ser internado. Esse dia, eu acredito que tenha sido um dos dias mais importantes para você. Relata pra gente o que aconteceu minutos antes daquela ligação para mim. Então, poderosíssimo. Até fico emocionado, porque voltando para a história de Davi, eu achei que derrubar o gigante era suficiente. Mas essa palavra que eu vou dizer agora serve para a minha vida, como serve para a vida de todos vocês que estão me escutando e que pretendem abandonar e que pretendem matar o gigante, como eu tenho tentado fazer hoje através desse santo ministério. Não basta ferir, tem que matar. Tem que matar. Eu só feri o gigante. Enquanto ele saiu, ele caiu. Eu comemorei durante 17 anos. Porém, eu esqueci que o gigante não estava morto. E é isso que aconteceu comigo, supervisor amado. No ano de 2025, eu decidi olhar para os defeitos da igreja, porque a igreja é feita por pessoas. E a igreja, como a palavra diz, somos nós mesmos. E eu abandonei eu mesmo. Não existe culpado para o seu uso. Não existe culpado, além de você mesmo. Então, existe algo na dependência alcoólica e na dependência química chamado transferência. Ah, eu caí porque fulano fez isso. Eu caí porque na minha igreja o pastor faz isso. Então, para você justificar o seu pecado, você aponta o pecado dos outros. E aí o que acontece? Eu me desiludi com muita coisa porque realmente o mundo já é do maligno. E eu estava tentando viver uma vida em que eu achava que eu podia viver e que hoje eu aprendi que eu não devo mais viver. Mas eu achava, amado, que como o Senhor ensina para nós na parte da serpente. Certamente não morrerás. Você não vai morrer. E aí eu virei instrutor de trânsito, como vocês viram no vídeo, e eu dava aula. Só que no tempo, antes dessa nova resolução da CNH do Brasil, os alunos tinham que ficar 9 dias numa sala de aula, e no começo eu falava de Jesus, só que eu fui consumido pelo mundo, onde as pessoas começaram a dizer, professor, vamos sair no encerramento, professor. Acabou a aula, vamos sair. Vamos para um barzinho. E como a serpente diz que certamente não morrerás,
e eu só tinha adormecido o gigante da dependência química e a droga do meu coração, eu decidi provar de novo alguns deleites que o mundo oferece. E, consequentemente, voltando à pergunta que o senhor me fez, eu fui para o litoral de São Paulo, decidi viver como uma pessoa viajante. Comprei uma barraca de praia, falei, vou viajar. Abandonei a autoescola, falei, vou viver de viajar e curtir. É o que o mundo nos oferece, a curtição, viagens, né? E eu acabei, para quem saiu da droga química, eu caí no alcoolismo e fui parar na cidade de Barueri. Na cidade de Barueri, eu tava tomando em média 3 corotes de cachaça por dia, mano. Meu Deus. Me abandonei em Barueri, e em Barueri, por ser uma cidade muito bem desenvolvida na parte arquitetônica e financeira, ela dá uma capacidade em que o morador de calçada consiga ter um local para tomar banho, consiga ter albergue de qualidade que você durma. Então eu dormia no albergue, durante o dia eu ficava no terminal de Barueri pedindo dinheiro com os cachaceiros, como se diz, né? Com a pessoa que bebe lá. Então eu fiquei em Barueri durante mais ou menos 6 meses. Onde você ficou ali? Eu fiquei no terminal de Barueri. É um terminal de ônibus Tá. e nesse mesmo terminal é a estação de Barueri. E lá é onde tem um fluxo de pessoas, porque é a saída e chegada de quem trabalha em Barueri. O fluxo, O ou fluxo. seja, te dá ali a oportunidade de você Sim. pegar dinheiro, essas coisas todas. E justamente no dia 20 de setembro, 20 de setembro. 20 de setembro, eu queria dizer para você que foi impactante isso, porque eu já estava perdendo a consciência com o alcoolismo, eu estava tendo algo chamado amnésia alcoólica, que algumas pessoas já conhecem, ou seja, as pessoas no outro dia da sua ressaca dizem assim, você fez isso e isso ontem, e você não lembra. Eu fiz isso? Não. E, queridos irmãos, eu já estava sendo até ameaçado de morte. Porque eu estava fazendo coisas na qual eu não me lembrava, em que eu já estava sendo ameaçado. Até que uma semana antes houve a Semana da Bíblia em Barueri, onde várias igrejas evangélicas elas colocam estandes no Boulevard, que é aquela parte de Barueri, que algumas pessoas que devem conhecer Barueri, que estão nos assistindo para todo o Brasil. Você que não conhece, o Boulevard é a principal praça de Barueri. E o Boulevard, ele é onde tem um marco de Barueri e as pessoas montaram barraca. Tinha barraca de várias congregações, por ética eu não vou citar nome de nenhuma, mas eu queria dizer a vocês que eu pedi ajuda de barraca em barraca. Lá teve uma semana, 7 dias de leitura da Bíblia ininterrupta, ou seja, até de madrugada tinha gente lendo a Bíblia. Tinha um stand na frente do GCM de Barueri, onde a leitura da Bíblia não podia parar. É algo profundo, tremendo. Só que a própria Bíblia em que se estava lendo relata que a fé sem obra, ela é morta. Porque da mesma forma em que eu conhecia a palavra, eu não praticava, Tá. e os irmãos que estavam lá também, porque eu bati de barraquinha em barraquinha de várias congregações e falei assim, poderoso, vocês podem me ajudar? O que é que a gente pode te ajudar? Eu falava, me leva para uma casa de recuperação. Eu tô no alcoolismo, tô acabado, tô destruído. E as pessoas falavam assim, a gente não tem esse tipo de trabalho. A gente pode orar por você. Você tá com fome? Muito erro de muitos lugares hoje é que você alimenta o dependente químico, você alimenta o alcoólatra e você fortalece ele fisicamente para ele continuar na rua. E a palavra pregada, ela tem que ser feita, ela tem que ser cumprida. Justamente uma semana depois eu fui pedir um sorvete na frente do McDonald's. E eu comecei a ouvir, queridos, um violino. E eu sou músico também, para a glória de Deus. E aquilo me chamou a atenção. Eu estou ouvindo um violino e um som suave, como em Atos 2. Ouvi um som como de um vento impetuoso. E aquilo te atraiu, né? me atraiu. E eu estou ouvindo algo como me lembrando agora em uma analogia da minha mente, eu estava conseguindo ver anjos santo, santo,
Santo, os anjos estavam me chamando. A palavra de Deus estava me chamando. E quando eu olhei para esse lugar, eu vi umas pessoas diferentes, amado. Meu Deus. Diferente no modo de vestir, Em tudo ali. diferente no modo de adorar. Porque eu já tinha vivido o que eu achava que era certo. E quando eu vi aquilo, me chamou a atenção, era diferente. E eu cheguei e fui lá, me aproximei, porque foi tremendo. E eu me lembro que eu cheguei, a primeira pessoa que eu vi, eu queria desde já aqui também, aproveitando a oportunidade, o nosso Bispo Paulo foi a primeira pessoa que teve contato direto comigo, porque enquanto as amadas estavam na adoração, ele estava na parte do evangelismo. E ele me olhou quando eu vinha e eu olhei para ele e falei assim, tudo bem? Ele falou, Shalom. Eu já achei diferente. E ele falou, fica aqui, amado, com a gente. Ele não me rejeitou, irmãos. E é muito difícil você ter paciência com alguém alcoolizado. É que vendo você hoje aqui vestido é uma coisa, mas como que você estava vestido? A gente vai Sim, mostrar aqui como você estava vestido. meu Deus. Mas assim, para nós entendermos, o pessoal de casa entender um pouquinho o que é te encontrar naquelas condições, né? E ali houve todos esses cuidados. E assim, para você que está me assistindo a gente hoje, a própria Bíblia diz que a estratégia de Satanás é rodear pelo mundo e quando ele vem e encontra uma casa, ele diz, vou fazer morada, vou morar ali. Mas quando ele sai e que a pessoa tem uma recaída, ele vem e traz mais 7 demônios. Meu Deus. E o estado que aquela pessoa se encontrava se torna pior do que o primeiro. E aí eu digo uma coisa que talvez você ache estranho, o que eu vou te falar. Mas 6 meses de bebida alcoólica me deixou em uma situação mais degradante do que 1 ano e meio fumando crack todos os dias. Meu Deus. Ou seja, o gigante em que eu pensei que eu tinha vencido se levantou 7 vezes pior do que a primeira vez, ao ponto de que eu precisava que isso acontecesse na minha vida e hoje eu entendo, para que eu pudesse conhecer a verdade. E a palavra de Deus diz em João 8,36 que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus me apresentou um dos seus filhos na terra, que foi o nosso bispo. E eu falei para ele, nunca vou me esquecer, que a primeira palavra minha foi, eu preciso de uma casa de recuperação. E ele falou para mim, você quer mesmo? Eu falei, quero. Ele só aguarda um pouco e se afastou um pouco e foi justamente quando ele ligou para o senhor. E aí eu me lembro uma vez que o senhor me falou que o senhor geralmente não costuma durante, não sei se é uma reunião olhar o celular. Exatamente, isso que eu achei interessante, Raul, porque foi assim, quando tocou, eu falei, eu não posso atender, porque eu estava deselegante, eu conversar com alguém para atender um telefonema, né? Mas aquela ligação veio, eu já peguei, já atendi de primeiro. Eu poderia ter mandado uma mensagem, como faço, estou em reunião, podemos falar depois. Naquele momento eu atendi e a frase dele foi, tem um irmão aqui que ele quer ir para a casa de recuperação, temos vaga. E o que foi que o senhor disse? Eu falei, amado, tem vaga, pode mandar. Irmãos, foi muito bom isso aí, porque você imagina uma pessoa que ouviu vários nãos, ouviu um sim. Porque você já estava naquela, uma semana participando ali, Sim. Assistindo toda aquela apresentação dos filhos de Deus, de uma certa forma faltou então essa ação. A fé é caminhar junto com a obra, e aí a fé do bispo caminhou junto com a obra. Ele falou, ó, você vai agora, daqui a pouco vai acabar aqui, você vai. E aí foi isso que aconteceu. Consequentemente, eu estava bebendo e eu bebi mais, eu não me lembro como que eu fui parar. E aí,
como o senhor sabe, eu acabei chegando, aparecendo lá, porque isso aí foi o senhor mesmo que me contou, porque eu não me lembro. Eu já estava sobre a situação do domínio psicológico da droga não, do álcool, né, que é a amnésia. Eu não me lembro como que eu cheguei na sua casa, né? E aí o Eu tenho senhor uma foto tem a aqui. foto, né? É claro que aqui eu tenho muitas fotos, mas devido ao nosso tempo eu quero apresentar só uma Sim. aqui. Esse do lado esquerdo. Foi desse jeito que você me trouxeram você e falou, Pastor Neto, tem um irmão aqui que quer pagar de recuperação. Eu vim olhando na direção deles. Pastor Neto, eu falei, cadê o Amado? Tá aqui. Eu olhei, você tava no chão. E eu olhei, Amado, você tava assim, sem condição de conversar. E eu lembro aquele dia que eu falei, Amado, e eu vi que não tinha conversa, você não tinha condição de conversar. Você estava totalmente dentro do nível máximo do álcool. Verdade. Essa parte aí eu ainda me lembro. Foi um dos flashes, porque eu tinha flashes de lembrança, né? Essa parte da comida eu me lembrei, porque eu tava com fome realmente, né? E quando eu me lembro de ter falado, eu quero comer alguma coisa, só me lembro disso. E a última vez que eu me lembro de alguma coisa foi quando eu acordei de manhã. Eu acordei de manhã, olhei a represa Guarapiranga e falei assim: Nossa, tô no Rio de Janeiro. Quem será que me Meu trouxe pro Rio de Deus, Janeiro? que situação, Que mano. situação terrível, mano. Então, assim, você que ainda vive nesse mundo, nessa situação, existe uma solução. E eu queria transferir um versículo onde a palavra de Deus diz em João. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, não é? Sim. Eu achava que só esse versículo estava bom. Mas para ficar completo, foi justamente onde esse santo ministério, através da sua vida, da vida do nosso bispo, me levou para lá. Eu sou muito grato, mas eu vou dizer para vocês, essa situação em que eu me encontrei foi a mais difícil da minha vida. Depois de 17 anos, eu tive essa recaída. E foi muito difícil, eu achei já não ter mais solução. Quanto tempo você ficou lá na casa de recuperação? Eu fiquei de setembro a janeiro. Eu cheguei dia 20 de setembro e vim para sua casa dia 20 de janeiro. Meu Deus. Fiquei 4 meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. 4 meses. Interessante, Raul, porque nesse período, cada caso é um caso. Mas foi visível ali na casa de recuperação que você, depois que Jesus te libertou, você falou algo muito poderoso aqui. Você tomou uma decisão. Então Jesus nos liberta para tomarmos decisões. E ali eu vi todo o seu interesse, a sua vontade de mudança. Então, você também identificando que seria o momento, né? E aí, quando você chegou lá em casa, foi um momento muito poderoso. E lá nós começamos a conversar mais. Começamos a aplicar mais um pouco da palavra. E falando desse momento que tu chegou lá em casa, e nós começamos a trazer o princípio. O que que foi diferente para você? Falando agora da palavra de Deus, de tudo que você já ouviu, de toda a experiência que você teve, e a partir daquele momento que você ouviu o Evangelho Eterno, que mostra quem verdadeiramente somos e o que podemos fazer, chegar. Fala para mim, para nós, o que foi essa diferença? Bom, eu hoje, pessoal, eu gostaria de declarar para todos que estão assistindo que Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Eu achei já ter conhecido, mas eu nunca conheci. Meu Deus. No mesmo livro de João que diz do Pai, no 36, no 32 vai dizer o tema principal que eu entendi. Mas para que todos que estão assistindo comece, como esse é o primeiro podcast desse projeto maravilhoso, o que eu quero que você que está me assistindo comece a entender é que esse projeto aqui é diferente de
tudo que eu já vi, pelo fato de eu ter conhecimento sobre dependência química, alcoolismo, casa de recuperação, mas casa de apoio e salvação é impressionante. Porque, amados, eu cheguei na casa do pastor e ele já estava acolhendo na casa dele 2 pessoas. Você imagina, mais uma vez, o que Deus mostrou para mim, mas de uma forma diferente. Uma pessoa colocar pessoas na sua casa é muito difícil. Um parente seu dentro da sua casa, ele já tira a sua privacidade. Seu irmão morar com você já tira a sua privacidade. Você imagina uma pessoa desconhecida e pior, que veio da rua. E o Senhor me recebeu aqui ainda, essa casa que vocês estão conhecendo através desse podcast, ela ainda estava em reforma. E mesmo assim o Senhor me recebeu aqui. Nós começamos a ajudar, porque aqui precisava ser inaugurado. E eu voltando para o livro de João, o que mais marcou a minha vida aqui foi que eu comecei a juntar o versículo de João no 8:36 com 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui eu aprendi sobre o coração. Aqui eu aprendi o evangelho eterno. E começou a fazer sentido porque o nome desse ministério é de arrependimento e santidade. Porque você que tem problema com álcool e droga que está me assistindo hoje, entenda e comece a perceber que todo vício está no coração. Meu Deus. E eu imagino que... Ou seja, todo problema, então, é o coração. Ou seja, o coração que vai me levar a fazer certas coisas. Sim. A emoção. E hoje, eu sou muito grato a Deus, porque eu achei já ter vivido a verdade. E eu nunca vivi a verdade, ao ponto de entender hoje o porquê, depois de 17 anos, eu caí mais uma vez. Porque imagino eu que no dia que uma pessoa chamada Jesus disse para mim que eu ainda iria adorar a Deus, seria hoje adorar em espírito e em verdade. Porque eu tenho aprendido coisas aqui e voltando ao cais, o trabalho aqui é maravilhoso. Porque a maioria das casas de recuperação, elas te recuperam por um tempo, mas elas não te dão um acompanhamento pós-recuperação. Porque na casa de recuperação não tem álcool, na casa de recuperação não tem droga, na casa de recuperação não tem remédio se você não tiver receita. Então você está distante de tudo. Mas quando você sai da casa de recuperação, tá tudo ali. E aqui me mostrou que o problema não é a casa de recuperação, o problema não é aqui. O problema estava aqui. Ó, aqui no coração. No meu coração. Porque independente do local onde eu esteja, eu tenho que controlar o desejo do meu coração, porque o meu coração é enganoso, o meu coração ama o pecado. E aí eu queria que você talvez entendesse o que eu estou tentando entender, em que a dependência alcoólica e química, ou de remédio, ou de depressão, ou do que for, é simplesmente uma consequência dos desejos do meu coração. Meu Deus. Entendi isso. E assim, aqui, mês que vem, daqui a menos de 2 meses, eu vou fazer 1 ano de novo. Só que isso, amados, não me faz levantar a bandeira da vitória. Porque aquele que está em pé, cuide ou ore para que não caia. E o jeito que eu estou achando hoje de orar e de cuidar
é com a palavra verdadeira do Senhor Jesus. É estando aqui. E também passa a ser uma luta diária. Que a palavra de Deus diz isso, para que a gente tenha, carregue essa cruz, né? Então, entendendo que você reconhece, né? Que a gente entende, a gente aprendeu sobre o coração. Jeremias 17:9 diz: o mais enganoso de todas as coisas é o nosso coração. E ele é desesperadamente perverso, ele é corrupto, em outras traduções. Isso mostra que todo o nosso problema é aqui dentro. E a gente quer lutar externamente. A gente pensa que a nossa recuperação possa ser um ambiente, possa ser um local, Sim. uma vez que a gente já também aprendeu que o primeiro pecado aconteceu no céu. Quem foi que contaminou o coração de Satanás? Se foi ele mesmo, Meu Deus. né? Porque ele olhou, ele permitiu subir o orgulho em seu coração e ali tudo começou, todas as desgraças. Dessa experiência que você teve com o seu coração, que você conseguiu analisar e viu quem verdadeiramente tu é, falou assim: eu preciso buscar o arrependimento. O que foi para você falar assim, agora meu esforço, meu exercício, vamos dizer assim, agora é cuidar do meu coração? Na verdade, eu costumo hoje fazer tudo que eu não fazia. Expor. Tá. Expor. O senhor que hoje tem sido praticamente um pai para nós, me viu em vários estágios, né? Eu sou uma das pessoas que inaugurou aqui essa casa com relação a morador, né? Eu sou um dos primeiros, quer dizer, eu faço parte do primeiro grupo. Isso para mim é de muita valia, porque eu espero daqui, se Jesus não voltar logo, porque ele virá como um ladrão e ninguém sabe a hora e nós esperamos que ele volte logo. Sim. Mas até a volta de Jesus, eu espero que isso aqui continue fazendo esse trabalho maravilhoso, porque aqui me mostrou que as dificuldades maiores era de lidar comigo mesmo. As maiores dificuldades que eu sempre tive na minha vida foi comigo. Eu sempre costumei transferir a culpa. Eu caí por causa disso. Eu bebi por causa da minha mãe. Eu bebi porque eu briguei com a minha esposa. Vocês sabiam que existe uma estatística onde o álcool é a pior droga que existe? Porque o álcool é lícita pela justiça, ela não é impedida. Hoje, a bebida alcoólica é uma das drogas que ela inclui os três estágios, que ela é depressiva, mas ela também é eufórica. Então, o primeiro estado de quem bebe é ter euforia. Depois, ela vem para a parte depressiva. Então, Nossa, vários, vários. várias fases, Ela tem várias coisas ao vários. mesmo tempo. E ela é a porta de entrada. Porque para você que hoje tem que tomar uma cervejinha para dançar, para você que hoje tem que beber para falar, para você hoje que tem que beber para namorar, para poder falar com as pessoas, como já foi o meu caso na adolescência, talvez não entenda que ela é a porta de entrada para as outras. E até mesmo para a volta das outras situações. Então, é um dos principais motivos de agressão doméstica, é um dos principais motivos de hoje estar associada com a moradia de rua. E, voltando à pergunta que o senhor me fez, o que mais tem sido importante aqui é eu conseguir entender que todo problema tem sido o desejo do meu coração em pecar. Nossa. O desejo do meu coração em querer coisas que não seja a primeira coisa que eu tenho que buscar. Ou seja, Buscar se você inclinar, então, o seu ouvido para o seu coração, ali ali é a tristeza. Para algumas pessoas que é um não. buraco. Sim, e principalmente para a pessoa que tem problema com algo que te deixa em uma situação de vulnerabilidade. Porque para a pessoa que tem problema de vulnerabilidade, quando ela deixa o coração dela falar por ela, o estágio pior é a droga, mas eu costumo dizer que não é. A droga é só. Aí, para você que conhece sobre dependência química e alcoólica, vai entender que a droga e o álcool é só a cereja do bolo. Nossa.
não é só isso. A situação em que eu me encontrava, em que talvez você se encontre hoje, é só a cerejinha do bolo. Porque dentro do bolo está o coração. A cereja é o que vai mostrar. E você falando isso veio na hora aqui na minha mente assim, de todas as coisas, né? A palavra de Deus diz: guarda o teu coração, porque é ali que gera, é ali que vai depender, é ali que vai definir a tua eternidade. Se a gente não guarda o coração, ou seja, quando você ouvir o teu coração, o fim era o pecado. Sim, E é isso que o coração faz com a gente. O coração ele sempre nos leva para o pecado. E o que a gente pode ver, o que a gente tem se esforçado aqui é fazer com que a pessoa, que eu mesmo, começando por mim, não ouça o coração, ou seja, não nem obedeça. Ouvir você tem que ouvir, sim. mas não obedecer o coração e focar em obedecer a palavra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta agora, Raul. Quem é o Raul hoje, 2026? Hoje o Raul em 2026 vai falar agora para você que está ouvindo de vários milagres em que se cumpre a palavra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não é as demais coisas, e todas essas coisas vos será acrescentado. O texto, quando volta um pouco, fala sobre comida, vestes e a qualidade de vida necessária que eu preciso para ser um ser humano de bem comum, e outra, o melhor de tudo, poder ter a esperança de entrar no céu. Então, hoje, o Raul é uma pessoa que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E por mais que eu ainda tenha esperança, a minha maior esperança é Jesus. Porque eu moro aqui, não me falta nada na parte de vestimenta, na parte de alimentação, na parte de qualidade de vida, mas o melhor, me dá uma esperança de que eu não fique nesse mundo, de na volta de Jesus eu possa entrar no céu. Que é o mais De o importante. mais importante, porque antes, e aí o que todo ser humano que tem um problema e que vier para cá tem que entender isso. Essa casa tem um intuito, não é só de me tirar da rua, da droga, é de me mostrar o caminho, a verdade e a vida. Poderoso. Porque esses três vão me levar para o céu. Se eu entrar no caminho certo, conhecer a verdade, eu vou ter uma nova vida com Cristo Jesus. E é isso que eu tenho vivido, amado. Eu hoje não tenho preocupação com o que eu tenho que comer, com o que eu tenho que vestir, porque os passarinhos também não se preocupam com isso e não lhe falta Deus nada. cuida. Aqui Deus tem feito maravilhas, milagres na minha vida. E aí eu vou contar uma grande bênção que Deus me deu através dessa obediência. Amados, quando eu cheguei aqui no dia 20 de janeiro no CAS, eu não tinha um documento. Eu estava com problema judicial, porque assim como o senhor sabe, eu por causa do alcoolismo tive um problema na justiça e estava correndo o risco de ter um mandado de prisão. E foi um dos motivos de eu ter adiantado meu tratamento lá e ter vindo antes. Eu cheguei aqui na casa do senhor, eu não tinha um documento, eu não tinha esperança, eu achava que eu ia ser preso. E aqui, através de andar no caminho, na verdade, e buscar a vida que Cristo quer para mim, hoje eu já tenho a maioria dos meus documentos, alguns estão para chegar pelo correio, né? Alguns documentos que comprova a minha escolaridade, certidão de nascimento para eu poder tirar esse novo RG, porque tem uma coisa que o vício, ele gosta de tirar a sua identidade, Interessante para isso. você não começar a saber quem Deus quer que você seja. Porque Deus, ele te chama pelo nome, a palavra diz. Mas quando você perde a identidade, nem você sabe quem você é. O inimigo, ele faz com que você comece a se perder. E eu pensava que era isso e não é. É o meu coração que quer que eu me perca. E eu perdi todos os meus documentos. E eu hoje
voltei até a entender que até a profissão que eu tinha, como vocês viram no vídeo, eu sou instrutor de trânsito, mas eu não queria voltar a trabalhar em empresas que trabalham com isso. E hoje eu consigo, se for a vontade de Deus, trabalhar pelo meu próprio celular. Não preciso sair daqui para trabalhar. E aqui eu tenho buscado a Deus de uma forma diferente. E eu queria que você que está me assistindo começasse a entender uma coisa. Se você ainda tem problema com dependência, seja ela qual for, existe ainda uma solução para você. Pois a solução se chama Jesus Cristo. Sim. Mas em espírito e em verdade. Deus ele tem o melhor dele para você. Mas o melhor dele talvez para você seja o pior. E foi isso que eu entendi. Eu achei que o melhor de Deus para mim seria hoje ter um emprego, ter dinheiro, ter um carro. Eu sou instrutor de trânsito, não tenho nem carro e nem moto. E Deus falou assim, mesmo assim, se você quiser trabalhar, você vai trabalhar. Tá lhe faltando o quê? Nada. Busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E todas essas outras coisas que você precisa, só o necessário. Porque eu talvez, assim como o Senhor disse um dia, eu me identifiquei. Eu não saberia lidar com muito. Meu coração talvez não deixaria eu concluir o desejo de Deus para mim. Então, me torno muito feliz em poder estar aqui. Estou caminhando para um ano aqui. Eu pretendo continuar aqui. Eu não tenho previsão de sair daqui. E você falando isso, veio a memória aqui também, amado, o tanto de coisas que Deus tem nos proporcionado. Uma delas é restaurando todas as coisas, que a palavra de Deus ele fala claramente que a mesma coisa que está fazendo com os amados, tem feito contigo, está fazendo comigo, Deus restauraria todas as coisas. Então vamos lá, Deus está restaurando a sua identidade, eu estou falando espiritual, como filho, Sim. né? Você se batizou nesse processo, eu lembro disso, nós fizemos o batismo, você veio, se batizou, hoje você faz parte da adoração, do time de adoração, a gente fala time com muito carinho, né? Hoje você está se dedicando, ontem mesmo, nem sabia, quer dizer, eu sabia por alto, mas não sabia a qualificação que era você na cozinha, que vocês também já é profissional, né? Os amados que vieram lá de Londrina, no Paraná, vieram aqui, amaram esses talentos que Os Deus... quitutes. Meu Deus, é muita coisa dentro de uma pessoa só. Mas olha só que interessante. Quantas coisas hoje você pode escolher até mesmo aonde investir seu tempo como profissional. Sim. E você tem tudo isso, né? Você já tem ajudado muitos irmãos aqui com a questão da habilitação, você está dando todo um apoio. Nós ficamos felizes, primeiro, pela sua restauração como homem de Deus, como filho. Sim. E agora nós também estamos assistindo que essa área profissional, onde eu sei que o Senhor vai te conduzir para a melhor profissão, onde você possa avançar sem perder a tua cadência como filho de Deus, como homem de Deus. E antes de eu fazer uma pergunta para ti, a pergunta que eu vou te fazer, já fica no teu coração, quais seriam as suas considerações para essa pessoa que está tendo alguma luta ou ela conhece alguém? Por quê? Quero apresentar para vocês, esse aqui é o nosso ministério, Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Nós temos, a nossa sede fica na cidade de Barueri, e aqui está o nosso contato. Eu estou sendo bem ousado, me permita dizer isso, amado Raul, porque esse aqui é o meu WhatsApp. Né? Então eu quero tentar, eu quero me dedicar a isso. Você que precisa, conhece alguém que precisa de ajuda. Nós temos aqui um time muito poderoso, que Deus tem restaurado. Tem o amado Raul, tem o amado Alexandre, tem o amado Diego, tem o amado Rosivaldo. Tem muitos irmãos que Deus tem restaurado para a gente avançar. Né? Então, assim, nós temos um time, queremos te ajudar, eu quero deixar aqui o meu contato. Se você mora nas mediações, se você conhece alguém, pastor, eu conheço alguém, eu gostaria muito que fosse liberto, fosse restaurado. Olha, queremos dar o nosso melhor. É claro que precisamos conversar, mas o nosso coração está aberto. Porque tem pessoas que não há necessidade de entrar numa casa de recuperação, mas tem pessoas que é preciso. Falando do teu caso, amado, que você não tinha família aqui em São Paulo, esse era o caminho, né? Mas tem outros irmãos também, e
toda semana, se a gente pode falar isso como toda semana, teremos aqui testemunhos e histórias. E nós queremos aprofundar verdadeiramente, amados, em histórias de como Deus pode restaurar a vida de uma pessoa que a família não quer mais saber. Sabe, amados, permita-me falar isso, Raul. Eu já conversei com vários pais. Vou falar mais na parte da mãe. Sim. Quando uma mãe me liga e fala, eu não tenho mais esperança no meu filho. Eu não quero mais que o meu filho entre na minha casa. Porque o que ele pega aqui, ele troca por droga. E hoje, a gente vê esse clamor da mãe. Amado, é surreal, né? Sem contar essas pessoas que nem têm mãe, que andam por aí. Aqui, amados, essa casa ela está localizada bem na praça do Campo Limpo. Aqui é 24 horas movimentação, não tem novidade. Né? Só para nós chegarmos aqui, é claro que a gente não vai falar do nome, mas tem um irmão aqui que chegou aqui, amados, ele tomou uma surra. Ele foi espancado. Essa foi a palavra. Tu viu como é que ele chegou aqui? E eu preciso falar isso, porque isso é uma realidade. E a gente vai encarar essa realidade. Nós precisamos falar dessa realidade, porque tem pessoas que precisam do teu testemunho. Tem pessoas que precisam te ouvir o que Deus está fazendo na tua vida. Se o que Deus está fazendo na tua vida está guardado contigo, eu posso dizer que esse é um grande pecado. Nós precisamos ajudar. E esse irmão já teve aqui em outras ocasiões, e ele viveu a vida dele, e ele voltou aqui, amado, todo enfaixado. E quando ele falar assim, pastor Neto, tem um irmão aqui que quer falar contigo, e eu fui lá para tentar falar com ele, enquanto ele falava, eu não reconhecia ele. Porque ele estava todo deformado. E ele falando comigo como se me conhecesse. Mas eu não conseguia reconhecer o amado. Só que aqui, Raul, tinha a etiqueta do hospital, de onde ele veio. Meu Deus. E aí eu fui lá e tirei a etiqueta e trouxe até mim e olhei, estava escrito lá o nome do irmão. E quando eu vi o nome dele e vi quem era, eu fiquei em choque. Porque este homem eu já conheço, e ele não era desse jeito. E a única coisa que eu falei para ele, amado, olha onde chegamos. Pastor, eu só quero ajuda, eu quero ir para casa de recuperação. E cada um tem uma história diferente, mas a gente tem que entender que esse irmão também logo menos estará aqui conosco, dando o seu testemunho. Nós tivemos que fazer uma triagem com ele. E algo que me marcou muito, Raul, foi que quando eu fui tirar a roupa dele para ele tomar banho, ele não conseguia tirar a roupa. Então a gente teve que fazer com aquele procedimento do SAMU, né? Sim. Pegar a tesoura e cortar Cortar a roupa dele todinha para tirar, porque ele não conseguia movimentar. E na hora que eu fui tirando a roupa dele ali, amado, o corpo dele todo quebrado. A gente não sabe se foi quebrado internamente, mas Sim. todo roxo. Ele tomou muitas pancadas na cabeça com barras de ferro. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, para onde esse irmão iria? E ele chegou aqui sem poder andar. Ele falou que ele pegou carona no ônibus. E ele chegou aqui só de meia, uma calça toda suja, a blusa e todo enfaixado. Sem tênis, sem chinelo, sem nada. Chegou de meia aqui. E quando eu fiquei pensando para onde esse irmão iria, quem abriria uma porta para falar, quem é você? Não te conheço, mas entra. Amados, precisamos esforçar, precisamos unir forças. É verdade. Precisamos. Está aqui o nosso contato. Raul, antes de nós concluirmos, eu gostaria que você deixasse essas suas considerações para quem está nos ouvindo. Temos perguntas? Poderosíssimo. Então temos perguntas para o Raul. Então, antes de deixar suas considerações, podemos ouvir a pergunta? Poderoso. Doutor Israel, por favor, compartilha conosco a pergunta de quem seria. Shalom, meus amados, boa noite. Boa noite. A gente está assistindo aqui, felizmente, o testemunho do nosso amado Raul, que é para nós uma benção, né? Mas temos umas perguntas aqui da nossa amada Fernanda que fez para o amado Raul, que disse assim: qual foi o maior desafio para deixar o alcoolismo para trás e como sua fé no Ministério de Arrependimento e Santidade ajudou nesse processo? Respondendo à pergunta da Amada, a minha maior dificuldade para abandonar o alcoolismo foi justamente encontrar quem me ajudasse. Porque todo mundo tinha fé, mas não queria ter obra. Entendi. É muito fácil eu olhar para alguém e dizer assim, ó, vá, a tua fé te salvou. Sendo que a minha fé eu nem tinha e a pessoa também não tinha.
Porque a fé daquela pessoa só tinha em falar. Mas eu precisava de ação, amado. E eu tinha sido constrangido por várias situações e não tinha quem me ajudasse. Então, justamente, foi através do Ministério de Arrependimento e Santidade. Porque foi só uma palavra em que eu pedi. Quando eu terminei de falar, eu preciso de uma casa de recuperação. O nosso bispo não tinha casa de recuperação, mas ele tinha vontade de ajudar. Ele queria e ele precisava fazer algo. E assim que ele entrou em contato com o Senhor, através desse santo ministério, hoje eu estou aqui. Porque a fé caminhou junto com a obra Entendi. e tem se concluído na minha vida. Eu fico muito feliz, Raul, que às vezes eu passo pela praça, às vezes eu passo em outras regiões, a gente vê muito pessoas entregando marmita, entregando roupas, entregando alimentos para esses irmãos, são moradores de calçada. É, eu pensava assim, bem antigamente, falava assim, poxa, eu gostaria de ajudar, só que eu não saberia é, até que ponto eu posso ajudar. Só que, amado, isso também me constrangeu bastante. Porque eu lembro que o primeiro irmão que chegou lá em casa, ele chegou, eu fazia uma reunião, como a gente faz até hoje, fazia uma reunião semanal dentro da minha casa, dá o nome de célula, né? Sim. E aí o nosso amado e precioso irmão Anthony, pastor Anthony, hoje é pastor, voltou para a cidade do Rio de Janeiro junto com a sua família. Ficamos muito felizes assim com o tempo que ele esteve aqui. Eu lembro quando ele chegou aqui na célula, sugado, né? E ele teve as experiências dele. Eu gostaria que numa oportunidade ele desse o testemunho dele, que saísse da boca dele esse testemunho. Mas quando ele chegou lá, ele chegou, essa foi essa expressão, só o pó. É. E quando ele chegou, ele falou assim, amado, o que você quer? Eu falei, eu quero uma casa de recuperação. Tem algum lugar para me internar? Então, assim, a pessoa ela tá no limite dela. Sim. Então, assim, eu não podia naquele momento receber ele na minha casa, mas eu tinha que fazer alguma coisa. E eu acredito que tem sido essa a estratégia. Porque depois que a gente dá o primeiro passo, o segundo passo é ver se ela quer. De verdade. Sim. E a gente encontrou isso em ti, encontrou isso no amado Anthony, encontrou isso no amado outros irmãos que a gente gostaria que viesse aqui compartilhar um pouquinho mais da sua história. Mas, amado Raul, quais são as suas considerações hoje para essa pessoa que nos ouve, se de repente tem um marido, ou tem um pai, ou tem um filho que gostaria muito de olhar e falar assim, porque eu sei que tem muitos pais que não têm mais a esperança. Sim. Não acredito. Quantas vezes eu ouvi isso? Ah, eu não quero nem ver. Eu não quero nem não quero ver. Mas assim, né? E eu entendo essa mãe, eu entendo a dor desse pai, porque todas as fichas já foram, as esperanças já foram. Quais são as suas considerações? Vamos falar diretamente para essa pessoa que precisa dessa ajuda. Eu vou hoje falar justamente do que a palavra vai dizer. Ainda que uma mãe esqueça de um filho que amamenta, o Senhor nunca vai esquecer de você. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E se ele disse isso na palavra dele, é que você que está me assistindo hoje, que ainda talvez não tenha mais o apoio da sua mãe, do seu pai, dos seus familiares, Deus, através do Ministério de Arrependimento e Santidade, através do CAS, que é a Casa de Apoio e Salvação, ainda tem esperança na sua vida. E hoje eu ainda tenho esperança por estar aqui. E aí esse nome tem feito sentido na minha vida, porque hoje é a minha casa que me dá apoio para me dar ou para me levar à salvação. Essa casa, minha casa, hoje me apoia para que eu possa buscar a minha salvação. Então esse nome nunca fez tanto sentido na minha vida. Se você que ainda está se sentindo um escravo deste mundo, desista. Queira ser escravo de Jesus. Meu Deus. Porque aí sim, o seu galardão vai ser a vida eterna ao lado dele. É uma escolha, Raul. Sim, Ou escravo do pecado, ou escravo de Jesus. é verdade. Meu Deus. Temos uma outra pergunta, amado doutor Israel, por favor. Temos mais. Temos mais uma pergunta. Amado Raul, como foi aprender a verdadeira adoração a Deus através do Evangelho Eterno?
Poxa. Na verdade, isso aí eu acho que para mim foi uma das partes mais difíceis. Porque eu sempre achei que adorar a Deus era emocionar as pessoas. Era falar o que as pessoas gostam de ouvir. Agora é só vitória. Agora é só vitória. A sua bênção chegou. E eu percebo que a adoração verdadeira a Deus hoje é aquela adoração em que tira o eu e no eu coloca-se o D na frente e o S no final Meu Deus. e vira Deus. A palavra, quando ela fala a respeito de adoração, diz que os anjos entoarão santo, santo, santo. E como eu comecei a tocar violão bem cedo, eu achava que quanto mais letra que mostrasse o meu conhecimento e quanto mais letra em que emocionasse as pessoas, que te fizesse chorar, se derramar, era a adoração. E eu percebo hoje que a adoração verdadeira não é algo que você gosta, porque a adoração não é para Ou você. uma letra que te emociona. A adoração verdadeira é aquela adoração em que você adora a Deus. Não é aquela adoração em que você fala assim para a pessoa: não fique triste, não chore, quem cuida de você não dorme, levanta. Sendo que tudo isso, hoje, a gente já sabe, em que se seguir a verdade, é a consequência, é a lei da semeadura. Você plantar hoje uma adoração verdadeira é adorar a Ele, a Deus, o nosso Senhor e Salvador. E no começo foi muito difícil para mim, porque eu toco vários cantores hoje, eu conheço várias letras, mas eu conheci a verdade. Eu falo, meu Deus, quanta letra que edifica a vida do homem. E aí já não é mais adoração a Deus, é adorar o homem. Enquanto se eu estiver na terra treinando para o céu, eu não preciso nem modificar muita coisa. Se eu ficar santo, 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 é o que vai acontecer lá. Aleluia. Então eu tenho que começar a me preparar aqui. Que é a verdadeira adoração. É a verdadeira. Já estamos vivendo isso aqui para continuar no céu. Sim, sim. Não, você falando isso, veio muito assim na minha cabeça. A gente foi ensinado, talvez eu possa usar essa palavra, a gente dá o nome do engano de apostasia, Sim. né? Que é essa apostasia que ensina as pessoas que a adorar e são cantar essas letras, né? E quantas músicas nós cantávamos e você vê que de Deus não tem nada. Entendi. Assim, para ele, né? Hoje a gente vê também nas letras das canções o tanto de erro, mas hoje, pela misericórdia do Senhor, ele nos levou a entender o que é a verdadeira adoração. Isso, amado, não tem preço. Não tem. Eu falo assim que o Evangelho eterno, ele restaura todas as coisas. Ele nos mostra não só como lidar com o seu próprio coração, que é enganoso, Muito. como lidar até mesmo falando de adoração, né? E acima de tudo, viver uma vida de arrependimento e santidade. Porque a gente sabe, amados, sem arrependimento a gente não consegue viver uma vida de santidade. Verdade. E sem santidade, ninguém verá o Senhor, Ninguém. né? Eu fico muito feliz aqui, porque nós estamos avançando. Eu tô vendo que tem um monte de pergunta aqui. Olha, eu queria ficar aqui um pouco mais, João. Vamos, só mais uma? Amados, podemos. Por favor. Só a última, amados. Na verdade, Aleluia. a gente fica muito feliz e tendo muitas perguntas para nosso amado, mas acho que podemos dar só a última, Por favor. né? E é do nosso amado evangelista Rafael, que ele aconselha as pessoas nesse momento para elas consiga ter forças para sair dessa vida. Boa pergunta. Primeiro, a vontade. Né? Não basta só eu querer. A vontade ela tem que caminhar junto com a ação. Uhum. Entendeu? É Eu importantíssimo. quis. Quantas vezes eu quis deitado? Eu estava numa situação despojado no chão e eu falava, preciso sair daqui.
mas eu precisei levantar. Eu precisei andar, caminhar. Se você der só um passo para Deus, Ele vai dar 10 para você. Então, você já tem o mapa, Campo Limpo, do lado da praça, e você já tem o código. É só digitar ele aqui, ó. Você hoje que ainda está passando por essas situações, olha o número aqui, ó. A hora que você ligar, pode ter certeza que a resposta tá aí. Por quê? A seara é grande, poucos são ceifeiros, mas aqui tem ceifeiro. Na hora que ligar, Glória a porque Deus. foi ligado de Barueri para cá e ele disse, pode vir, manda. E nesse mesmo dia, na mesma ligação, eu iniciei a minha nova trajetória de Um vida. novo tempo. Então é só você buscar. Busca que aqui, através deste ministério, através deste trabalho maravilhoso e através da minha vida que você tem visto aqui, tem solução para você, que se chama Jesus Cristo. Através deste ministério de arrependimento e santidade que nos proporcionou esta casa chamada CAS. Casa de Apoio e Salvação. Aqui pode ser a sua casa onde vai te dar apoio para você buscar a salvação. Poderosíssimo. Amado, eu te conheço hoje. De todas as conversas que nós tivemos, algo que eu fiquei muito impactado foi quando você disse como era o seu coração. Naquele momento que você reconheceu que era o seu coração, eu falei, verdadeiramente, tu consegue avançar. Porque a gente sabe, não é o local, é aqui dentro. Sim. Então eu fico muito feliz de ver esse fruto. Você é meu irmão, quero dizer que eu te amo muito. Amém. Temos muito trabalho para fazer. Poderoso. Muitas almas que Deus vai estar caminhando. Eu vou precisar de ti. Jesus precisa de ti. Sim. Jesus precisa da gente para a gente avançar. Alguns irmãos perguntam, pastor, e quem não é daqui de São Paulo, o que a gente pode fazer? Nós também queremos ter um contato. Nós temos atividades online que a gente pode também instruir, ajudar. O que puder fazer. Mas se de repente você pode estar com a gente, será muito bem-vindo. Alguns outros irmãos me perguntam, pastor, eu quero muito ajudar o Cássio, como que a gente pode fazer? Porque ele sabe que tudo que acontece aqui, os gastos que acontecem aqui, nós não temos Tudo apoio. doação. É tudo doação. Nós não temos apoio de alguma instituição. A gente não tem ninguém assim que fale, olha, eu vou fazer isso para isso, etc. Tal, né? Alguns irmãos que se manifestam, a gente fica muito feliz. Agradecemos a Deus por todos os irmãos que têm olhado para este projeto com um olhar de um coração generoso, né? Eu quero deixar aqui então o nosso código Pix. Fizeram uma pergunta, pastor, eu quero fazer uma contribuição para ajudar, porque tudo que fazemos aqui, amados, é para glorificar o nome de Jesus. É verdade. Mas eu quero dizer um ponto. Todas as pessoas que vêm aqui, que passam por esse portão, nós encaminhamos para a casa de recuperação. E de Uber ainda, viu? De Uber. Você foi com o pastor Fernando. Os demais, a maioria foram de Uber. Né? Eu sou Porque a prova viva disso. O que nós identificamos? Tu vai falar, tu sabe, tu poderia falar melhor que eu. Quando uma pessoa, igual o amado evangelista Rafael fez essa pergunta, o que deveria fazer? Ele deixou claro que seria uma decisão de se levantar e fazer. Quando uma pessoa ela decide, eu quero, tem que ser na hora. Sim. Esse negócio de falar, faz o seguinte, Vem aqui outro dia. vê outro dia. Já era. E é isso que eu tenho aprendido. Aprendido com todos os irmãos, que quando ele manifesta o desejo, eu quero ir para a casa de recuperação, amado, tem que ser na hora. Já quer? Eu já mando uma foto dele, já faço conexão com a casa de recuperação, já chamo o Uber e ele vai. Né? Então, assim, nós precisamos de ajuda para continuar esse trabalho. Mas, acima de tudo, Deus tem cuidado de nós. Estamos muito felizes. Aqui nunca faltou nada, né, amado? É verdade. Estamos muito felizes. Amados, Raul, mais uma vez, muito obrigado. Poderoso. Que honra ter aqui você com a gente, estar aqui perto de ti. A gente está aprendendo muito com o amado. A honra tem sido minha. Quero agradecer a todos os amados que estão aqui com a gente hoje. Essa equipe maravilhosa, amada Fernanda, amado Arthur, amado Israel e todo o pessoal do Campo Limpo, os irmãos de Barueri que estão conectados conosco e todos os amados que fazem parte desse santo ministério e que estão nos assistindo pela primeira vez. Eu quero agradecer verdadeiramente por todo o apoio. Quero também agradecer. Olha,
Temos senhoras que me ligam, não é só senhoras, mas vou falar de algumas senhoras que me ligam e falam, pastor, estamos intercedendo, orando por todos os irmãos do CAS. Estamos orando por esse trabalho, estamos orando por esse projeto. Amados, muito Poderoso. obrigado por todas as orações, muito obrigado mesmo. Queremos agradecer, ficamos aqui então com o nosso primeiro podcast. Nos próximos podcasts do CAS teremos mais testemunho e eu tenho certeza que todo testemunho vai trazer edificação para cada um de nós. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Shalom e até a próxima. Shalom. Shalom. Amém. Amado, eu falo que Casa de Apoyo y Salvación.